Fundos imobiliários. Como receber aluguel todo mês sem comprar um imóvel e ainda ser isento de imposto de renda. Fala pessoal, aqui é Júnior Salles, apresentador do canal Na Ponta do Lápis, iniciando mais um episódio aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito, não perde a oportunidade e já aproveita para se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Sabe o shopping center que você frequenta? Pois é, tem um valor de mercado de centenas de milhões de reais. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Qualquer pessoa com 100 reais pode ser dona de um pedaço dele. E todo mês, uma parte do aluguel pago pelas lojas cai direto na sua conta, isento de imposto de renda. Sem administrar inquilino, sem pagar condomínio, sem dor de cabeça. Isso se chama Fundo de Investimento Imobiliário, o FII. E hoje a gente vai entender como funciona, como escolher o melhor e como começar a receber aluguel todo mês, mesmo começando do zero. 3 milhões e 180 mil brasileiros já investem em fundos imobiliários. Um patrimônio total de 200 bilhões, o maior nível histórico do mercado. E não é por acaso. Os fundos oferecem algo muito raro no mercado financeiro brasileiro. Dividendo mensal com yield médio de 11% ao ano, totalmente isento de imposto de renda para a pessoa física. Isso significa que enquanto o CDB rende 13%, mais paga imposto de renda de 15% a 22,5%. O fundo imobiliário, com 11% de yield, entrega mais líquido no bolso do investidor. Esse detalhe muda completamente a conta. No episódio anterior, a gente falou sobre renda passiva e listou os fundos imobiliários como uma das 5 fontes. Hoje, a gente aprofunda, porque os fundos imobiliários não é só o item de uma lista. É um investimento mais completo para quem quer renda mensal real no Brasil. Se você ainda não viu, vai aqui no canal e assiste o episódio 14. Eu te recomendo muito. Mas afinal, o que é um fundo de investimentos e como funciona? Um fundo de investimento imobiliário funciona assim. Um gestor profissional capta dinheiro de milhares de investidores. Com esse dinheiro, o fundo compra imóveis ou títulos do setor imobiliário. Esses imóveis são alugados para empresas, shoppings, hospitais, galpões logísticos. O aluguel recebido é distribuído mensalmente para os cotistas, você, proporcional ao número de cotas que você tem. Simples assim. Você comprou cotas, você recebe aluguel todo mês. Sem burocracia, sem escritura, sem reformas, sem discutir com o inquilino. O gestor cuida de tudo. Você cuida apenas da sua carteira. Os 4 tipos de fundos imobiliários. Qual é o seu? Existem 4 grandes tipos de fundos imobiliários, cada um com a sua lógica diferente. Como vocês podem ver, nós temos o tipo, né, de tijolo, de papel, híbrido e o fundos de fundos, né? O que eles investem, exemplos típicos e a rentabilidade anual. Para quem está começando, a recomendação geral é fundos de tijolo bem geridos com baixa vacância para quem quer previsibilidade. Fundos de papel para quem quer yield mais alto e está confortável com um pouco mais de risco. Já o fundos de fundos, para quem quer diversificação com um único ativo e não sabe por onde começar. E em qualquer caso, diversifique. Não coloque tudo em um único fundo. Fundos imobiliários versus imóvel físico. A comparação que surpreende. A pergunta que todo mundo faz: é melhor comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários? A resposta depende muito do seu perfil, mas os dados surpreendem muita gente. Conforme você pode ver, existem alguns critérios, como o valor mínimo para começar. Se você for comprar um imóvel, vai sair mais caro. Um fundo imobiliário, uma cota, pode começar a partir de R$ 100. A questão da liquidez, a gestão, diversificação, o imposto de renda, custos, dividendo mensal, riscos. Todo investimento tem o seu risco. Então, conforme o quadro, o ponto mais importante, os dividendos do fundo imobiliário são isentos de imposto de renda
para a pessoa física, enquanto o aluguel de um imóvel físico é tributado no imposto de renda como rendimento. Essa diferença sozinha já muda completamente a conta final. O fundo imobiliário não é um substituto de um imóvel para quem quer moradia, é um complementar. Mas para gerar renda passiva, os fundos imobiliários ganham na maioria dos critérios, especialmente na acessibilidade e liquidez. Os 5 indicadores para escolher um bom fundo imobiliário. Agora, o que diferencia quem compra bem e quem compra mal? Os 5 indicadores essenciais. Nós temos o dividend yield, né, que é o retorno que você vai ganhar, né, por cada cota que você vai comprar. Nós temos aí o preço dividido pelo valor patrimonial, a vacância física, nós temos aí a liquidez diária e o histórico de dividendos que aquele fundo paga por cota, certo? O que mede, né, e a referência com os dados atual de 2026. Você não precisa entender tudo isso de memória. Esses dados estão disponíveis gratuitamente em plataformas digitais como o Fund Explorer, Status Invest e o fiis.com.br. Vou deixar os sites aqui para você. Antes de comprar qualquer fundo, consulte esses 5 indicadores. Leva menos de 5 minutos. E não compre um fundo só porque alguém indicou num grupo de WhatsApp. Analise, faça os cálculos sempre. Agora, como de costume aqui no canal, vou trazer um caso real, que é o caso da Viviane. Deixa eu te contar sobre a Viviane, 41 anos, professora universitária CLT. Em 2022, Viviane leu sobre os fundos imobiliários e decidiu começar com R$ 300 por mês. Ela pesquisou 3 fundos imobiliários, um de logística, um de shopping e um de fundos, para diversificar. Todo mês, no dia do salário, ela transferia R$ 300 para a corretora e comprava cotas. Nos primeiros meses, o dividendo mensal era de 15, 20 a R$ 30. Ela não sacava, reinvestia tudo comprando mais cotas. No segundo ano, foi aumentando o aporte para R$ 500 por mês. Em 2026, 4 anos depois, a carteira de Viviane tinha R$ 130 mil em fundos imobiliários. E todo mês, entre o dia 10 e o dia 15, ela recebe aproximadamente R$ 1.200 em dividendos. R$ 1.200 isentos de imposto de renda, que chegam independente de ela trabalhar ou não. Ela não para de trabalhar, mas hoje tem uma segunda fonte de renda que paga o aluguel da família. Isso sem ter comprado nenhum imóvel, sem escritura, sem cartório, sem dor de cabeça com o inquilino. Agora eu quero apresentar para vocês uma simulação de quanto você pode receber. Agora, vamos colocar números na sua realidade. Usando um yield médio de 11% ao ano, conservador para o mercado de fundos imobiliários em 2026. Então percebe aí no quadro que para você receber 2.200 por mês em dividendos, você precisa de um investimento de 240 mil em fundos. Parece muito. Com R$ 400 por mês durante 25 anos, a 10% ao ano, você chega lá. E ao longo do caminho, você já vai recebendo dividendos crescentes. Não precisa esperar 25 anos para começar a sentir. Cada mês que você compra cotas, o próximo dividendo é maior que o anterior. Esse efeito cumulativo é o que torna os fundos imobiliários tão poderosos para a construção de renda passiva. Plano de ação, 5 passos. 5 passos para começar a receber aluguel de fundos imobiliários ainda esse mês. Passo de número 1. Confirme os pré-requisitos. A sua reserva de emergência já está completa? Você possui ainda altas dívidas ou altos custos? Se sim para os dois, só então avance para os fundos imobiliários. Investimento sem base é construir sem alicerce. Passo de número 2. Abra sua conta em uma corretora com acesso à bolsa. XP, Rico, Nuinvest, BTG, Banco Inter, todos oferecem acesso ao mercado de fundos imobiliários sem taxa de corretagem para a maioria dos fundos. A abertura é digital, gratuita e leva menos de 10 minutos. Passo de número 3. Pesquise 3 fundos usando os 5 indicadores. Acesse, o Funds Explore ou Status Invest, filtre por
DY acima de 10%, P dividido pelo VP abaixo de 1,10, vacância abaixo de 5, escolha pelo menos um tijolo, um de papel e um fundos de fundos para diversificar logo no início. Defina um aporte mensal e compre cotas regularmente. Esse é o passo de número 4. Mesmo de 100 a 200 por mês já funciona. O segredo é a regularidade. Comprar mensalmente, independente de o mercado estar subindo ou caindo. É chamado de aporte periódico. É a estratégia que elimina a tentação de tentar acertar o momento certo de comprar. Passo de número 5. Reinvista os dividendos dos primeiros anos. Quando os primeiros dividendos chegarem, não saque. Reinvista, comprando mais cotas. Juros compostos sobre fundos criam uma nova curva exponencial de crescimento patrimonial. Depois que a renda passiva cobrir despesas real, sua, aí sim você pode começar a usar os rendimentos. Então, o que a gente aprendeu hoje? Que o FII é um fundo de investimentos que investe em imóveis e distribui o aluguel mensalmente para os seus cotistas. 3,18 milhões de brasileiros já investem e o mercado tem 200 bilhões em patrimônio em 2026. O dividend yield médio de 11% ao ano é isento de imposto de renda, uma vantagem enorme frente ao imóvel físico. Os 4 tipos de fundos imobiliários: tijolo, papel, híbrido e fundos de fundos, cada um com as suas características e perfis. Os 5 indicadores: o dividend yield, o preço dividido pelo valor patrimonial, a vacância, a liquidez e o histórico de dividendos pago pelo fundo. E os 5 passos: confirme os pré-requisitos, abra uma conta em uma corretora, pesquise 3 fundos imobiliários, aporte mensalmente e reinvista tudo no início. A Viviane começou com R$300 e hoje recebe R$1.200 isentos de imposto de renda todo mês. Sem imóvel, sem cartório, sem inquilino, apenas cotas na bolsa e consistência. Isso está ao alcance de qualquer pessoa com disciplina e um plano. E para aprofundar ainda mais o universo de fundos imobiliários, minha indicação de leitura hoje é Guia Suno, Fundo de Imobiliários de Marcos Baroni, Danilo Bastos e Jean Tocedo. É amplamente reconhecido como uma referência para investidores interessados em fundos imobiliários, com uma abordagem clara e objetiva, e a obra oferece tanto os investidores iniciantes quanto os experientes uma compreensão aprofundada sobre o funcionamento sobre os fundos imobiliários. No próximo episódio, a gente vai falar sobre ações com dividendos, como escolher empresas que pagam bem de forma consistente e como montar uma carteira de renda variável para o longo prazo. Não perca! Deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários se você já tem algum fundo imobiliário na sua carteira. Qual é o seu preferido? Até o próximo vídeo aqui no canal, na ponta do lápis.